Bom dia ou boa tarde a todos. Novamente, meu nome é Bruno Hobbs. Eu vou ser o professor de vocês, então, de Biologia Celular e Molecular. E hoje nós temos um tópico muito interessante, que vai ser o início das nossas aulas práticas. Tá? Infelizmente, esse ano a gente não vai poder ter prática presencial, mas eu vou tentar ao máximo mostrar para vocês quais são os tipos de microscópio, tá? Microscópios que existem, para que eles servem, quais tipos de imagem eles geram, como utilizar esses microscópios, e isso nessa aula de hoje, tá? Na próxima aula, que vai ser a aula prática, eu vou mostrar para vocês na prática, filmando, os microscópios que nós temos no campus, tá? Então nós temos alguns tipos diferentes de microscópios no campus e vocês vão aproveitar e vão ver como que é a distribuição lá dentro do camp e vão ver como que funciona cada microscópio mais ou menos na prática. Quando a gente puder voltar para uma forma híbrida ou presencial, aí a gente pode até repetir essa aula para quem se interessar, tá bom? Então vamos começar hoje com a aula falando sobre quais são os tipos de microscópios que existem, de microscopias, para que elas servem e como elas funcionam. Então vamos lá. A microscopia foi criada como um método, certo? Um método para nós podermos visualizar as células ou o mundo microscópico, tá? Primeiramente, eu vou falar para vocês de microscopias ópticas e de fluorescência, para depois falar das microscopias eletrônicas. Um breve histórico do surgimento da microscopia. Bom, as primeiras células foram observadas somente em 1665, tá? Por Robert Hooke. Ele era um sapateiro, na verdade, tá? E ele desenvolveu o primeiro microscópio. Ele então observou pedaços de cortiça, tá? Que é um tecido vegetal morto, e ele viu pequenos espaços ou pequenos compartimentos vazios nessa cortiça. Então, se você olha uma cortiça de perto, você vai ver pequenos pedacinhos ocos, que eram os espaços que as células ocupavam. Tá? E ele chamou esses espaços vazios de células, ou pequenas células, pequenos compartimentos, tá? Ou cavidade. Então, observando a cortiça aqui nesse microscópio rudimentar aqui, tá? Que era só um conjunto de lentes que ele mesmo mandava fazer. Só em 1838, ou seja, quase que 2 séculos depois, que com melhora dos equipamentos e de lentes e tudo mais, que houve uma descrição das células mais detalhadas, do que são feitas as células e para que elas servem. Então, esses dois pesquisadores aqui, eles criaram, entre aspas, a doutrina celular. O que é isso? É que onde a célula se tornou então a unidade fundamental ou a unidade básica de todos os seres vivos. Ou seja, todos os seres vivos, desde os pequenininhos até os maiores, são compostos dessas unidades que são chamadas de células. Ou seja, nós somos um agregado de células, nosso corpo. Mais ou menos meio século depois, Fleming, que eu acho que muitos de vocês devem ter ouvido falar, inventou a primeira forma de colorir diferentes estruturas de células, ou seja, inventou a primeira coloração, onde ele podia colorir DNA dessas células, ou a cromatina dessas células, tá? Usando anilina. Então agora foi possível estudar estruturas que antes eram invisíveis nas células. Então aqui são os cromossomos das células corados por anilina. Então dá para ver durante a divisão celular a grande modificação de organização desse DNA ao longo das etapas.
Antes o DNA era invisível. Com os corantes, partes que eram invisíveis da célula se tornaram visíveis. Só no século XX, século XX, a partir de 1900, que foram desenvolvidos microscópios mais poderosos. Então, a microscopia eletrônica, que usa o elétron ao invés do fóton, surgiu em 1930, tá? De transmissão. Ao mesmo tempo que surgiu um outro microscópio óptico, tá? Que é a microscopia de contraste de fase e a de interferência. Esses são ópticos, como nós vamos ver a diferença nos próximos slides. Em 65 foi criado de varredura e 68 o microscópio confocal. Nós vamos ver todos esses microscópios aqui, como que eles funcionam, desde os mais simples usando corantes até esses com modificações que tornam eles mais potentes, com maior nitidez e maior contraste, tá? Então, nós começamos com microscópios rudimentares a nossa história, esses microscópiozinhos que eram apenas uma coleção de lentes muito ruins, porque não existia preparo de lentes boas na época, para evoluir para microscópios rotineiros, como o microscópio óptico desse aqui, que todos vocês vão ter contato futuramente. Tá? Então, um microscópio óptico, uma lupa binocular, que fazem aumentos variados, mas todos eles são ópticos, que nós vamos ver o que quer dizer, até microscópios super complexos, como os microscópios eletrônicos. Tá? Nesse caso, um de varredura e um eletrônico de transmissão, tá? Que ocupam meia sala. Nós temos esses microscópios aqui no laboratório, nós temos de fluorescência e nós temos um microscópio de varredura lá no campus também, que vocês vão ver ao vivo quando a gente voltar ano que vem a ter práticas. Tá? E por que a gente precisa de um microscópio para estudar as células? Para que é necessário ter microscópio para estudar uma célula? Bom, vamos olhar aqui uma figura só para a gente entender o tamanho das coisas. Se a gente olha para o nosso dedo, essa figura daqui, essa figura tá, olha, com 2 centímetros aqui de largura, tá? Ou 20 milímetros. Nós conseguimos ver com os nossos olhos muito bem nosso dedo, né? Agora, cada vez que ela passa para o lado aqui, é um aumento de 10 vezes. Tá? Eu estou multiplicando por 10, dividindo por 10 vezes o tamanho do quadrado. Então, esse quadradinho daqui é 10 vezes menor do que esse. Quando nós dividimos, então, por 10 vezes, nós temos aqui agora um quadrado de 2 centímetros, nós conseguimos olhar para os nossos dedos e ver as impressões digitais, que são essas impressõezinhas aqui, olha. Essas pequenas distâncias, tá? Ou seja, nós conseguimos ver que esse ponto daqui, olha, essa região é diferente dessa. Nós temos definição na nossa vista para ver essas impressões digitais. Agora, se eu pego um quadradinho daqui e divido ele por 10 vezes, ou olho só para esse quadradinho, dou um zoom de 10 vezes, eu começo a ver células individuais. Tá? Então, esse tamanho daqui, olha, a gente passa a ser de 0,2 milímetros. E as células individuais nós não conseguimos ver mais. Então, esse daqui é o limite da nossa visão, do que é visível para a gente. É o limite dos nossos olhos nus de se ver. Tá? A partir daqui, eu vou precisar de um microscópio para analisar. Tá? Então, com um microscópio, eu consigo ver células num tecido, consigo diferenciar esses tecidos usando um microscópio. Se eu aumento isso mais 10 vezes, eu começo a ver, olha, o núcleo da célula, a interface entre duas células, as mitocôndrias, isso tudo eu consigo ver
usando microscopia óptica, que nós vamos ver nessa aula. Mas aqui é o limite da microscopia óptica. Usando microscópios ópticos, como nós vamos ver o que são, nós só conseguimos ver até esses detalhes da célula. Só que não é isso a menor parte do nosso mundo. Se nós dermos mais um zoom de 10 vezes aqui nessa organelinha, nós conseguiríamos ver, por exemplo, as duas membranas da mitocôndria, as cristas mitocondriais. Se nós dessemos mais um zoomzinho, nós veríamos que dentro da mitocôndria existem ribossomos, traduzindo RNAs. Se nós dessemos mais um zoom nesse ribossomo de 10 vezes, nós veríamos duas subunidades dessa enzima, que é muito bonita de se ver. Tá? E, dando mais um zoom de 10 vezes, nós veríamos os átomos individuais, a macromolécula. Tá? E mais 10 vezes, nós começaríamos a ver os átomos individuais. A microscopia eletrônica, como nós vamos ver, nos permite ver até essa resolução. Olha isso, gente. Olha que diferença. Enquanto a óptica só vemos a célula inteira e conseguimos distinguir algumas organelas ali dentro, a eletrônica nos permite ver detalhes dessa célula, até analisar macromoléculas individualmente. Isso é muito bonito, como nós vamos ver mais para frente. Tá? Então, diferentes tipos de amostras ou do que a gente quer analisar em determinada célula vai requerer um microscópio diferente. Tá? Por isso que nós temos que ver todos os microscópios que existem. A gente não sabe o que vai usar a princípio. Então, o olho nu nos permite ver até esse limite aqui, olha, que são 200 micrômetros ou 200 micrômetros até 0,2 milímetros no olho nu. Tá? O microscópio óptico nos permite ver coisas grandes até coisas pequenininhas, até coisas de mais ou menos, olha, 200 nanômetros, teoricamente. Tá? E olha a microscopia eletrônica, a amplitude que ela pode ver, até coisas grandes, de alguns milímetros, 2 milímetros mais ou menos, até, basicamente, hoje em dia, se nós quisermos analisar metais, por exemplo, a microscopia eletrônica nos permite ver um átomo individual. Nós conseguimos, numa placa de ouro, detectar cada átomo de ouro organizadinho. Então, esses microscópios aqui nos permitem ver o mundo microscópico, que nosso olho não consegue ver. Tá? Para a biologia isso é muito útil, mas também para medicina, para engenharia, isso é fundamental. Eles permitem ver, por exemplo, pequenas rachaduras em metais. O microscópio de varredura, eletrônico de varredura que a gente tem no campus, usam muito, principalmente em pesquisa em odontologia, para ver fissuras no dente, para ver microfissuras, para ver como um implante se fixa no dente, para ver ranhuras nesse implante ou nesse pino. Isso é muito útil para biomedicina, permite ver estruturas celulares, ligação célula a célula. Tá? Mas quais são as diferenças desses microscópios e como eles funcionam basicamente? Então, primeiramente, a palavra microscópio, ela vem do grego micron, que é pequeno, tá? E scopei, que é observar. Então, a gente observa o que é pequeno com os microscópios. E como vocês já perceberam, existem duas formas principais de microscopia. Uma microscopia chamada óptica, tá? E uma microscopia chamada eletrônica. Qual é a diferença? A microscopia óptica usa o fóton. Tá? Como fonte de informação. A eletrônica utiliza o elétron como fonte de informação. Tá? O fóton
quem vai servir aqui como detector desse fóton vai ser o nosso olho. Por isso que ela é óptica, tá? Já a microscopia eletrônica, nós não podemos fazer um elétron bater no nosso olho porque ele não detecta isso. Então vai ser uma placa que captura e transforma esse sinal do elétron em um sinal no computador, tá? Microscopias ópticas que existem mais do que esses. Eu vou focar nesses porque esses são os básicos, desde o mais básico até um mais complicadinho e mais preciso do que os outros, tá? Então vamos falar da microscopia convencional ou de campo claro, a de contraste de fase, a de fluorescência e a confocal. Já eletrônica, as duas principais, que é de transmissão e de varredura. Então, focando primeiramente nessas microscopias, tá? Então, microscópios ópticos. Existem diversos modelos com formas e funções diferentes, com diversos valores diferentes também. Desde microscópios mais simples, que só tem uma ocular, ou seja, é monoocular, até microscópios um pouco mais robustos, que são binoculares, tá? Até microscópios caríssimos. Então, lá no campus, a gente tem um microscópio de 750 mil reais. Tá? Então, são microscópios super precisos. Mas todos eles funcionam basicamente da mesma forma. Quais são eles? Existem algumas partes ópticas básicas. A primeira é a fonte de luz. É da onde que vão vir os fótons, tá? Que vão ser lançados contra a nossa amostra. Então, aqui, olha, por exemplo, a fonte de luz é aqui embaixo. Nesse, a fonte de luz também é aqui embaixo, tá? Nesse daqui, a fonte de luz já é um pouco maior, olha, ela vem daqui e ocupa isso aqui, tá? Então, é como se fosse uma lâmpada. Ela pode ser de materiais diferentes, ela pode ser de LED. Hoje em dia se usa muita lâmpada de LED para isso. Ela pode ser, inclusive, um laser, tá? Como nós vamos ver mais para frente. O condensador. O condensador é a primeira lente que essa luz que sai da fonte vai passar. O condensador é isso daqui, olha. Condensador, tá? São essas estruturazinhas aqui, olha. Tá? Então, o que o condensador faz? A luz vai passar aqui de baixo e o condensador ele vai focar essa luz na minha amostra, tá? A nossa amostra vai estar aqui, olha. Tá? A nossa amostra vai ficar aqui. Aqui. Tá? Então, essa luz que foi condensada aqui vai passar pela amostra. Depois, a luz vai passar no primeiro sistema de lentes que vão dar resolução para o microscópio, que são as objetivas. São essas lentes aqui, olha. Tá? A gente consegue trocar essas lentes daqui rodando esse que a gente chama de tambor, tá? Então isso aqui roda e a gente vai trocando qual objetivo que a gente usa, como a gente vai ver mais para frente. Então as objetivas vão captar essa luz que passaram pela amostra e vão ampliar essa imagem, tá? Depois essa luz vai subir e vai vir aqui para a última lente, que é chamada de ocular. Tá? Ocular por quê? Porque é onde entram nossos olhos. Elas também aumentam, tá? A imagem. Então, esse é o sistema óptico básico. E a parte mecânica básica é a platina, que é essa superfície aqui quadrada, olha, essa superfície quadrada, que é onde a nossa amostra fica apoiada, tá bom? Como nós vamos ver mais para frente. Então, vamos lá. Como é que funciona isso? Então, aqui é o microscópio visto de lado, tá? Como eu disse para vocês, a fonte de luz está aqui, tá? Ela produz a luz, é uma lâmpada aqui, tá? Essa luz, ela sobe e ela é condensada aqui, olha, pelo condensador. E essa luz, então, vai chegar na nossa amostra. Aqui, B é a platina. Tá? Então, nossa amostra está aqui. Então, essa luz ela vai ser focada para atravessar a nossa amostra, certinho pelo meio dela. Atravessando a amostra, a luz vai chegar na objetiva.
que é essa lente aqui, que vai ampliar essa imagem. Tá? Essa luz, então, ampliada, ela é jogada para cima, ela bate em alguns espelhos aqui, e depois ela é mandada para a última lente, que é a ocular, que também amplia a imagem e joga ela para o nosso olho, que ela vai formar uma imagem no fundo da nossa retina aqui. Só que é uma imagem ampliada. Então, novamente, fonte de luz passa pela primeira lente, que é o condensador. Então, a luz que ia se espalhar aqui, esses raiozinhos verdes, são condensados aqui para passar na nossa amostra. Passou na nossa amostra, essa luz de novo ela vai se dispersar. Só que ela chega na objetiva e a objetiva aumenta essa imagem e joga ela para a ocular. A ocular novamente aumenta essa imagem e foca essa imagem no nosso olho que está aqui em cima. Tá? Então a luz percorre esse caminho. E o que a gente vai ver, na verdade? A gente vai ver a interferência que essa amostra fez nessa luz. Tá? É assim que funciona um filme, por exemplo, também. No cinema, se a gente for no cinema, vai ter uma fonte de luz, tá? E se essa luz não tivesse nada na frente entre ela e a tela do cinema, ia aparecer uma tela toda branca, certo? Só que entre a luz e a tela do cinema, eu passo um filme. Esse filme, ele vai absorver algumas luzes. Vai absorver luz amarela, luz branca, exato, luz vermelha, luz de cores diferentes. Essas luzes que foram absorvidas, então, não vão chegar na tela. E isso vai gerar o contraste, vai gerar a imagem que chega na tela do cinema. Certo? Se essa luz daqui não tivesse nenhum espécime aqui no meio, ela ia chegar uma luz branca no nosso olho. Tá? Mas esse espécime aqui, ele vai absorver algumas luzes, gerando um contraste. E é esse contraste que a gente vai ver aqui na nossa retina. É isso que é uma imagem. Tá? Então vamos ver as lentes, as mais importantes lentes do microscópio. Primeiramente, as objetivas. As objetivas são as lentes que fazem o maior aumento e elas são intercambiáveis. Tá? Então, geralmente, o microscópio tem no mínimo 3 lentes objetivas de aumentos variados. Então, ela pode aumentar 4 vezes, 10 vezes, 20 vezes, 40 vezes ou 100 vezes. Tá? A luz, então, entra aqui por baixo, a amostra está aqui. Tá? A luz passa a amostra, que gera uma interferência na amostra, chega na objetiva e essa objetiva vai fazer o aumento. Tá? Essas objetivas são as lentes mais caras do microscópio. Essas lentes aqui, uma boa lente de 100 vezes, por exemplo, pode custar até 10 mil reais. Tá? Uma boa lente de 100 vezes. Mas se for um microscópio muito ruim, ele pode custar 100 reais também, uma lente dessa. Tá? Mas vai ser uma lente com má definição, que vai gerar uma má imagem. E as oculares? As oculares, elas também aumentam a imagem projetada pela objetiva. Essas oculares podem ser de 10, 12 ou 25 vezes. Tá? Mas geralmente a gente não troca isso no microscópio, elas são fixas. Tá? Então, o que acontece? Essas daqui eu consigo trocar. Se eu pego uma lente de 4 vezes e meu microscópio tem uma objetiva... Desculpa, se eu pego uma objetiva de 4 vezes e meu microscópio tem uma ocular de 10, o aumento total vai ser uma vezes a outra. Vai ser de 40 vezes. Tá? Então, eu vou pegar uma estrutura que era pequenininha e aumentar ela 40 vezes. Agora, se eu pego uma de 100, tá? E jogo aqui numa lente, numa ocular de 10, eu vou ter um aumento de 1000 vezes. Só para vocês verem como que a gente consegue aumentar essa imagem. Tá? Então, uma imagem que antes era invisível, uma imagem que antes caía, por exemplo, aqui, longe do nosso limite do olho ver, agora ela está dentro do limite do nosso olho ver. Tá? Então, agora ela vai ficar grande o suficiente para que os nossos olhos consigam ver. Certo, gente?
As oculares não são lentes muito caras. As objetivas é que definem a definição do microscópio. Tá? Qual que é a principal função do microscópio? É ampliar a imagem da célula em análise, ou da estrutura que a gente estiver analisando. A ampliação total, como eu falei, é o aumento da objetiva vezes o aumento da ocular. Tá? E o poder de resolução, isso que é importante, que o microscópio tem um grande poder de resolução, que é o limite de separação pelo qual dois objetos podem ser distinguidos. Por exemplo, aqui vocês conseguem ver que tem dois pontos. Você consegue definir que esse ponto é diferente desse. Está distante, são dois pontos independentes um do outro. Então você tem, o seu olho tem poder de definição o suficiente para ver essa distância, esse tamanho aqui de pontos. Só que aqui, olha, se vocês olharem, essa sujeirinha também são dois pontos. Só que eles são muito pequenos. Então parece que é um ponto só para vocês. Porque eles estão tão próximos que o seu olho não tem poder de resolver esses dois pontos. Então eles interpretam esses dois pontos como sendo um só. Então você não consegue ver nessa resolução. O que o microscópio faz? Ele aumenta essa imagem. Porque agora, aumentando essa imagem, eles que eram dois pontos juntos vão se separar e aí você vai conseguir definir eles. Tá? Qualquer imagem microscópica é exatamente isso. São pontinhos que a gente não consegue definir com o nosso olho nu. Quando a gente aumenta isso com o microscópio, a gente consegue definir agora e ver a diferença entre uma estrutura e outra da célula. Tá? E qual que é o limite? Como é que a gente calcula o limite de resolução de um microscópio? A principal lente que define a resolução de um microscópio é a objetiva. A qualidade da lente da objetiva. Tá? A ocular, ela só aumenta a imagem, mas ela não tem a ver com a resolução da imagem. Por isso que a objetiva é a lente mais cara do microscópio. Tá? Como é que a gente calcula o limite de resolução? Tá? Tudo vai depender, o nosso olho vai depender da distância entre os neurônios que captam a luz lá atrás, os fotorreceptores que captam a luz. Então, como a gente não tem ilimitados, depende, a gente só consegue ver alguns tamanhos de objetos. Tá? Mas qual que é o mínimo que o nosso olho consegue captar? Ou que um microscópio óptico consegue aumentar? Isso vai depender do comprimento da onda de luz. Então, vocês já devem ter visto da luz visível, né? A luz que chega aos nossos olhos, que nossos olhos conseguem captar. Então, a luz ou o fóton, vocês já viram isso no colégio, ela é uma onda, né? E essa onda, a gente consegue medir uma coisa chamada comprimento dela, que é a distância entre uma crista e outra crista. Esse é o comprimento dessa onda. Nosso olho vê do violeta ao vermelho. Tá? Nós não conseguimos ver o ultravioleta e não conseguimos ver infravermelho, que são um pouquinho mais para o lado no espectro de luz, como a gente vai ver mais para frente. O comprimento de onda do violeta é de 0,4 milímetros. Tá? É o comprimento dessa onda daqui. Tá? Então, com esse comprimento de onda e usando um microscópio óptico para aumentar essa imagem, o limite de resolução teórico para a microscopia óptica quer dizer o quê? É o máximo, o mínimo que a gente consegue enxergar é de 200 nanômetros. Ou seja, essa é a menor distância entre dois pontos que nós conseguimos observar em uma microscopia óptica. Isso daqui, deixa eu ver se eu consigo escrever aqui para vocês. Aqui é milímetro, micrômetro, é exatamente isso daqui, olha. É 0,000002 metros. Tá? Milímetro, micrômetro, nanômetro, é isso daí mesmo.
tá? Então, eis aqui a menor estrutura que eu consigo analisar usando o microscópio óptico. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, tá certo. É a menor estrutura que eu consigo analisar usando o microscópio óptico, tá? Porque o comprimento de onda da luz violeta, que é o mínimo que a gente consegue enxergar, nos permite fazer imagens desse tamanho no máximo. Então vamos olhar o primeiro microscópio óptico que foi inventado, que é o microscópio óptico convencional ou de campo claro, tá? Então, novamente, a luz, ela é uma onda. Os fótons, eles se propagam no ar ou em qualquer outro ambiente através de uma onda. Dependendo da distância entre essas cristas, ou seja, do comprimento de onda, eu vou mudar a frequência dessa onda, tá? Então, olha só, o nosso olho só capta esses comprimentos de onda aqui, olha. A nossa retina só consegue discernir luz, fótons, que chegam nesse comprimento de onda aqui, olha, de 400 nanômetros até mais ou menos 750 nanômetros. E eles interpretam, nosso olho interpreta esses comprimentos de onda como violeta, esses daqui como azul, esse daqui como amarelo e esse daqui como vermelho, tá? Tirando esses comprimentos de onda para baixo, se a gente for diminuindo o comprimento de onda ou aumentando a frequência, nós vamos ter o ultravioleta. A ultravioleta que o sol emite, que queima a nossa pele, certo? A gente não consegue ver, mas ela existe e é uma luz, igualzinhas que a gente vê, só que num comprimento de onda menor. Menor ainda, existem o raio-x, que também são luz, é fóton, igualzinhas que chegam no nosso olho e a gente consegue enxergar. Só que o comprimento de onda do fóton é muito pequeno, muito menor do que a gente consegue enxergar. Só que por ser pequeno e uma frequência muito alta, eles conseguem atravessar o nosso corpo. Certo? Quando o raio-x atravessa o nosso corpo, a pele ele atravessa muito bem. Então, quando ela bate num filme aqui atrás, a pele parece como sendo branco. Só que o osso, ele não atravessa bem o raio-x. Então, o osso absorve luz, absorve raio-x. Então, o osso vai aparecer como pretinho, porque ele não está passando pelo osso. Mas é uma luz exatamente igual a que chega no nosso olho. Menor ainda, existem raios gama emitidos pelas estrelas, tá? Que são uma frequência altíssima e super intensos. Se a gente jogar para o outro lado, comprimento de onda maior, logo depois do vermelho existe o infravermelho, que vocês conhecem, uma luz infravermelha, a gente não vê ela chegando no nosso olho, a gente não vê ela iluminando nada, tá? Mas se a gente botar perto da pele, a gente vai ver que ela esquenta. Ela é feita para esquentar, aquelas terapias usando o infravermelho, né? Maior ainda, nós temos a luz, que é luz, é fóton, exatamente igual às ondas de rádio, tá? E TV. Então, ondas de radar, ondas de TV, ondas de rádio, são luz. Isso aqui tudo é o espectro eletromagnético do fóton. Microscopia óptica é uma microscopia que vai usar um fóton, tá? Com um comprimento de onda que os nossos olhos conseguem ver, de 400 a 750 nanômetros. Certo, gente? Então vamos passar. E o que a microscopia de campo claro faz? O que ela faz, ela é um microscópio simples demais, tá? E o contraste, ou seja, a imagem que chega ao nosso olho, é vista através da absorção de luz. Igual eu falei do raio-x, que ele bate na nossa mão, a pele não absorve raio-x, mas o osso sim. E é por isso que aqui atrás eu vou ver em volta do meu osso tudo branquinho, porque o raio-x está passando, e aonde tem osso eu vou estar vendo pretinho, porque o osso absorve o raio-x. No microscópio óptico de campo claro vai ser a mesma coisa, a gente vai ver a luz que foi absorvida, tá? Então olha só, se eu tenho aqui
uma luz sendo emitida aqui, olha, luz visível, tá, gente? Sendo emitida aqui. O raio de luz que passa aqui fora do espécime, ele não vai ser absorvido, ou seja, a altura da onda ou a intensidade dessa luz, então isso aqui é a altura, tá? Ou a intensidade dessa luz não vai ser perturbada porque ela está passando por fora da imagem. É igual pegar uma luz e meter no meu olho, tá? Agora, se eu coloco uma amostra no meio, essa amostra ela vai absorver luz. Quando essa luz entra na amostra, ela vai sair com uma menor intensidade, ou seja, com uma altura menor. Isso para o meu olho vai ser como se fosse preto, tá? A mesma coisa, se eu tenho uma luz aqui, tá, sendo emitida, eu boto meu dedo no meio, o que está acontecendo? Esse meu dedo ele vai absorver essa luz. E o que eu vou ver na minha retina? Um traço preto de luz que não está chegando no meu olho. Tá? Isso vai acontecer com a amostra também no microscópio. Se eu boto uma célulazinha aqui, olha, tá? Que tem um núcleozinho aqui, e a luz passa por dentro disso, essas estruturas da célula vão absorver luz, que vão chegar com uma intensidade menor no meu olho. Então eu vou ver em volta da célula a luz chegando sem interferência, branco, e com a célula ali no meio, ela vai absorver um pouquinho dessa luz. Então eu vou ver um cinza claro ou um pretinho dando contraste, formando a imagem. Tá? As células também, células e organelas naturalmente coloridas ou espessas podem ser observadas ou então coradas. Por quê? Se eu pego um espécime aqui e boto um corante em cima dele, o que o corante faz? Ele absorve comprimentos de ondas diferentes, ele absorve cores diferentes. Então, um corante azul absorve todas as cores, mas deixa passar o azul. Por isso que a gente vê o azul. Se eu boto um corante vermelho, ele deixa passar na água, por exemplo, ele deixa passar todas as cores, ele absorve todas as cores, mas deixa passar o vermelho. Se eu boto um corante aqui na minha amostra que bloqueia o amarelo e o azul, mas deixa passar o vermelho, esse vermelho vai chegar no meu olho e eu vou ver essa célula corada de vermelho. Tá? Então, a microscópio de campo claro, a única coisa que ele faz é emitir uma luz que vai atravessar a amostra, que vai absorver algumas cores. E isso vai formar uma imagem no meu olho. Então, por exemplo, aqui eu estou passando uma luz através de uma célula vegetal. Se vocês notarem, numa microscopia de campo claro, se vocês notarem, eu não vejo nada da célula. Eu não vejo a membrana, eu não vejo o núcleo, mas eu consigo ver muito bem os cloroplastos, que são esses verdinhos aqui. Por quê? Porque os cloroplastos eles têm um pigmento verde, que é a clorofila. O que a clorofila faz? Ela deixa todas as cores passarem pela célula, ela absorve todas as cores, mas deixa passar o verde. Então está passando branco para nosso olho, para todo o nosso olho, só que quando passa pelo cloroplasto, ele absorve todas as cores menos o verde. E é por isso que o verde chega no nosso olho. E a gente vê essa estrutura colorida como verde. Se a gente pega um tecido humano, por exemplo, se a gente pega a nossa pele, tira um pedacinho dela bem fininho e bota no microscópio, sem colorir, a gente não vai conseguir ver nada. Porque nossas células são completamente transparentes. Tá? Nossas células, bem fininhas, são completamente transparentes. Só que se eu usar um corante, tá? Existem vários corantes diferentes. Se eu usar um corante, eu consigo gerar contraste. Aí agora aqui eu pego um corante, por exemplo, que marca núcleo das células de roxinho. Então, olha, eles ficam bem roxinhos aqui, onde tem muito núcleos celulares. Outra parte do tecido ele marca de rosa mais claro, a outra de um rosinha bem clarinho. Então eu gero contraste usando corante. Tá? Se eu pegar hemácias, por exemplo, células vermelhas e botar no microscópio, eu vou ver as hemácias vermelhinhas. Porque, novamente, a hemoglobina ela absorve todas as cores, mas deixa passar o vermelho somente.
Tá? Então, o que esse microscópio permite é que seja gerado um contraste a partir da coloração de cada célula. Vou dar um exemplo para vocês do que é ter corantes. Então, por exemplo, se eu pego o meu dedo e coloco uma luz branca, a luz branca ela tem todas as cores, tá? Todos aqueles comprimentos de onda visíveis que eu fiz. Se eu boto o meu dedo na frente da luz, olha, o meu dedo fica vermelhinho, fica parecendo o dedinho do ET, né? Vermelhinho, brilhando. E o que isso quer dizer? Isso quer dizer que meu tecido é transparente. A minha pele inteira é transparente. Só que eu tenho sangue passando pelo meu dedo. Meu dedo está cheio de sangue, é uma bolinha de sangue. E no sangue tem hemoglobina, que é vermelhinha. Mas por quê? Porque ela deixa passar todas as luzes por ela. Desculpa, ela absorve todas as luzes e deixa passar apenas o vermelho. Então, quando eu emito uma luz branca no meu dedo, todos os comprimentos de onda são absorvidos e só o vermelho passa. Por isso que eu vejo o meu dedo vermelhinho, assim. Porque a hemoglobina só deixa passar o vermelho, tá? Então, se eu tenho um tecido não colorido, eu vou ter que colorir ele para ver no campo claro. Se eu pego, por exemplo, uma cultura de célula ou um tecido não colorido e tento olhar ele direto no microscópio de campo claro, eu não consigo ver nada. Olha essa figura daqui, olha. Não dá para ver nada nessa figura, tá? As células eu vejo muito no limite aqui, que tem uma definiçãozinha aqui de célula. Tirando isso, eu não consigo enxergar nada direito. Então, quais são as limitações do microscópio de campo claro? Nem toda célula e nem toda organela é colorida. A maior parte, como eu falei para vocês, é incolor, não tem cor. Tá? E para eu corar uma célula, para eu dar cor numa célula ou num tecido, eu preciso fixar ele, eu preciso matar essas células. O que limita as análises que podem ser feitas. Eu não posso, por exemplo, observar células vivas no campo claro, porque o que eu vou ver está aqui, olha, uma imagem muito ruim. Tá? E o que eu posso fazer então para visualizar essas células? Eu posso usar um outro tipo de microscopia óptica, que é chamado de microscopia de contraste de fase, que é essa daqui, ó. Essa foto daqui é o mesmo campo que esse daqui. Se eu observar, olha, essa célula, que eu consigo ver muito bem aqui na microscopia de contraste de fase, é essa célula daqui, olha, ela tá aqui, olha, tá? É a mesma célula, é a mesma imagem, é o mesmo campo, usando uma microscopia diferente, uma técnica diferente que é de contraste de fase. Então, olha, essa célula daqui está aqui, essa célula daqui é essa, mas olha como tenho muito mais resolução aqui. E aqui eu consigo ver, usando contraste de fase, células vivas, sem colorir, tá? Sem matar e sem colorir essas células. Essa é a grande vantagem da próximo tipo de microscopia que eu vou mostrar para vocês, que é de contraste de fase. E o que essa microscopia ela faz? Ela usa a fase da luz, como o próprio nome já diz, para gerar um contraste. Ele é um microscópio um pouco mais complexo. Tá? E o contraste, consequentemente a imagem, é vista pela mudança da fase da luz, causada pela diferença de refração dos diferentes ambientes celulares. Vou explicar para vocês. O que é fase? O que são duas luzes em fase? Então, como eu falei, dois fótons em fase. O fóton é uma onda. Se eu tenho dois fótons que estão em fase, olha só. Esses dois fótons, olha, vão bater sempre crista com crista, vale com vale. Crista com crista, vale com vale. Então, esses dois fótons aqui estão na mesma fase, tá? Crista com crista, vale com vale. Quando eu tenho dois fótons na mesma fase, a altura, ou seja, a amplitude desse
dessa onda se somam, formando uma onda de maior altura. E a altura da onda, quando chega no nosso olho, tem a ver com o brilho. Então, quando as ondas estão na mesma fase, elas se somam e aumentam o brilho no nosso olho. O quão brilhoso é, o quão branco é, tá? Agora, quando as ondas estão fora de fase ou em fases opostas, olha, crista com vale, crista com vale, crista com vale, crista com vale. Elas estão fora de fase, esses dois fótons. Então, eles não estão coincidindo. Quando eles estão fora de fase, as alturas se subtraem, gerando, olha, uma onda de uma altura muito baixa, o que gera uma imagem turva, preta, tá? Ausência de luz. Então, a gente não veria. E o que acontece? O que esse microscópio faz? Esse microscópio, ele incide, ele produz uma luz em fase, tá? Então, toda a luz que vai chegar na amostra está na mesma fase, olha. Crista com crista, vale com vale. Crista com crista, vale com vale, tá? Só que, vocês já viram isso na vida de vocês. Quando a luz atravessa um aquário, por exemplo, que é um outro ambiente, que é aquoso, essa luz ela é atrasada, tá? Ela perde velocidade dentro da água. Então, quando ela sai com uma outra velocidade da água. Então, por isso que quando a gente bota uma mão dentro da água, parece que a mão está curvando lá dentro. Ou uma colher, parece que a colher entra e faz uma curva assim, certo? Ela dobra, porque a luz se propaga mais devagar dentro da água ou de outros ambientes. Então, o que acontece? Quando essa luz passa aqui para o lado de fora da célula, então aqui a luz passa para o lado de fora da célula, ela vai passar em uma velocidade. Quando essa luz passa por dentro da célula, dependendo da complexidade aqui da célula, da espessura, olha, que ela vai atravessar, essa luz ela vai ser atrasada. Então, isso aqui, esse Δ1 aqui, é um atraso nessa luz. Quando ela atrasa, então, olha, eu tenho uma luz chegando aqui com uma velocidade. Elas entram na mesma fase. Mas quando eu atraso ela um pouquinho, olha, é como se eu atrasasse aqui, ó. E aí eu tiro ela de fase. Enquanto ela estava crista com crista, vale com vale, agora ela já está fora de fase, ó. Está vale com crista, vale com crista, vale com crista. Então, quando a luz atravessa uma célula, uma estrutura que atrase o caminhar dessa luz, eu gero uma luz com uma fase diferente. Se essa estrutura for maior ainda, eu gero um atraso maior ainda. Então, cada vez mais complexo for o ambiente que essa luz está atravessando, mais atraso vai ter. E esse atraso vai gerar ondas com turbidez, com imagens turvas e brancas, quando não passa com atraso. O que vai gerar, então, o contraste, tá? A imagem. Então, estruturas celulares com densidades diferentes levam à diferença de fase e, portanto, ao contraste. Para eu gerar esse contraste, eu não vou entrar na física disso tudo, tá, gente? Não, nem precisa. Mas usa-se um artifício de colocar dois anéis. Esses anéis são chamados anéis de contraste de fase. Um dos anéis vai ficar na objetiva, tá? O primeiro anel fica na objetiva e o segundo anel fica na fonte de luz, tá? Então fica ali mais ou menos no condensador, antes do condensador. Então essa luz aqui, ela vai passar pelo primeiro anel, vai ser colocada em fase, ela atravessa a amostra e dentro da objetiva ela passa por um outro anel que vai analisar essa fase. Então, isso vai gerar um contraste muito claro. Então, eu consigo ver aqui, por exemplo, bactérias. Isso aqui são bactériazinhas pequenininhas, olha. Tá? Que geralmente são transparentes, não dá para ver em campo claro, sem colorir. E aqui eu consigo ver no contraste de fase elas muito claramente. Isso daqui é uma cultura de neurônio viva. Tá? Então, uma placa de cultura, eu estou cultivando esses neurônios.
E eu consigo ver muito bem aqui o corpo celular e os dendritos saindo desse neurônio. Tá? Ou então o corpo celular e o axônio saindo aqui desse neurônio. Isso tudo sem colorir, só usando essa técnica de contraste de fase. Então é útil para eu ver células vivas sem necessidade de eu matar essas células por fixação. Então qual que é a aplicação que eu posso fazer sem coloração prévia? Eu posso ver cultura de células vivas, exames parasitológicos, raspagens de mucosa, consigo ver sangue, células do sangue, protozoários, algas, bactérias, isso tudo sem coloração. Certo, gente? Vamos para o próximo tipo de microscopia óptica, que é a microscopia de fluorescência. Então, ele recebe esse nome porque ela usa fluoróforos, ou substâncias que são capazes de fluorescer. O que é isso? Fluoróforos são ou fluorocromos, tá? São substâncias que absorvem a luz em um determinado comprimento de onda, tá? E depois emitem essa luz em um comprimento de onda maior, tá? Com um nível energético mais baixo. Vou explicar para vocês o que é isso. Qual que é a vantagem da microscopia de fluorescência? Ela gera um maior contraste, tá? Apenas as moléculas, apenas os fluoróforos ou fluorocromos emitem luz nesse tipo de microscopia. Então, ela permite marcação de estruturas, de moléculas, de proteínas específicas dentro da célula. Então, eu tenho uma célula inteira, eu consigo marcar estruturas específicas nessa célula e analisar elas isoladamente ou a interação delas, ver a localização delas dentro da célula e tudo mais. Tá? Então, a gente vai usar para essa microscopia compostos fluorescentes, tá? Que podem ser naturais da própria célula, como vitamina A, riboflavina, clorofila também é fluorescente, como usar corantes fluorescentes, marcar essa célula de forma fluorescente, usando, por exemplo, anticorpos ligados a fluoróforos ou fluorocromos, tá? Como a fluoresceína, a rodamina. Então, o que acontece nesse tipo de microscopia? Eu vou ter que usar sempre um corante, tá? Ou fluorocromo, que é uma substância, por exemplo, esse pop-up, essa moléculazinha daqui, ela consegue captar luz azul, então a gente chama de excitação, a gente emite uma luz azul nessa molécula, ela capta essa energia e ela libera um outro fóton, só que esse fóton é de outra cor, ela emite então um fóton verde, com um comprimento de onda maior do que o anterior. Tá? Então, ela capta o azul e emite verde. Então, é sempre um comprimento de onda maior. Existem fluoróforos que captam verde e emitem amarelo. Existem fluoróforos que captam amarelo e emitem no laranja. Existem fluoróforos que captam no laranja e emitem no vermelho. Existem centenas de fluoróforos para vender hoje em dia, para se usar em pesquisa ou em análises clínicas, por exemplo. Tá? E o que o fluoróforo faz? Ele capta, então isso aqui é a luz que foi emitida no fluoróforo, a luz azul, por exemplo. Ele capta essa luz e excita elétrons. Então os elétrons, uma vez que ela recebe esse fóton, os elétrons eles sobem para um nível maior energético. Esses elétrons então sofrem um relaxamento, perdem energia, tá? E essa molécula depois emite um outro fóton de menor energia, que é, por exemplo, aqui o verde. Então ela capta uma luz azul, relaxa, perde um pouquinho de energia e emite um fóton de menor energia, que é o verde. Isso daqui é fluorescência, tá? Isso aqui é imediato. O intervalo de tempo é muito pequeno que acontece isso. Como eu disse para vocês, existem centenas de fluoróforos diferentes. Como existe o pop-up, existe a quinina, fluoroceína,
acridina orange, rodamina B, pirimidina. Então, cada um capta uma luz num comprimento de onda e emite em outro. Então, pode ser azul claro, azul ciano, verde, amarelinho, amarelão, vermelhinho, tá? A gente pode, então, pegar uma célula e marcar ela com várias cores diferentes, como a gente vai ver. Existem centenas de fluoróforos diferentes, tá? E como que a gente usa isso? A gente pode, por exemplo, ligar esses fluoróforos aqui, olha, como eu falei para vocês, esses diferentes fluoróforos em anticorpos, tá? Anticorpos é aquela molécula que está em voga hoje em dia por causa do Covid, né? Os anticorpos são produzidos pelo nosso sistema imune e de outros vertebrados, e eles são capazes de reconhecer uma proteína especificamente, tá? Se ligar a uma proteína específica dentro da célula. Então, o que a gente faz de forma indireta? A gente usa esses anticorpos marcados com diferentes cores para reconhecer um antígeno dentro da célula, ou seja, uma proteína específica. Então, agora, esses anticorpos aqui se ligam nesse antígeno, tá aqui, e dão uma cor para ele. Então, eu consigo marcar uma determinada proteínazinha de verde, outra proteínazinha de laranja, outra proteínazinha de azul, outra proteínazinha de, sei lá, lilás, tá? Eu consigo marcar diferentes proteínas dentro das células com cores diferentes, usando esses fluoróforos. Só que para eu ver essa fluorescência, eu tenho que ter um microscópio diferente, que é o microscópio de fluorescência. E olha que imagem lindas ele pode formar. Essa imagem aqui, por exemplo, olha, está marcando diferentes estruturas. Olha, o DNA está marcado de azul. Então eu vejo aqui, olha, o núcleo de azul. O citoesqueleto de tubulina está marcado de verde. Então eu vejo aqui todo o citoesqueletinho dele aqui de verde. Já a quitina está marcada em vermelho. Então eu vejo, olha, toda a quitina da célula aqui em vermelho, olha, tá? Então eu consigo ver estruturas antes invisíveis na célula de forma bem específica. Olha a definição que eu consigo ter. Esse aqui é o citoesqueleto da célula. Olha, eu consigo ver as fibras de citoesqueleto, fibras musculares, por exemplo, tá? Cada uma dessas fibrazinhas eu consigo analisar. E com o DNA marcado em azul aqui no fundo. Isso aqui é uma célula se dividindo, então eu consigo marcar aqui o DNA em azul, tá? Na placa mitótica, as tubulinas se ligando nesse DNA aqui, olha, formando o fuso mitótico, que vão então fazer a segregação desse DNA. Eu consigo analisar isso daqui em vários tipos diferentes de células e com uma infinidade de anticorpos diferentes. Então agora, estruturas que eram invisíveis na célula, que eu conseguia ver só, por exemplo, no máximo, o núcleo da célula e o axônio, agora eu consigo analisar o que está dentro dessa célula, tá? O que está compondo essa célula. Então a microscopia de fluorescência permite aprofundar muito mais o estudo dos mecanismos celulares. Por isso que para a biologia celular ele é fundamental. E como é que funciona o microscópio de fluorescência? Bom, esse é um microscópio um pouco maior, então notem que ele é bem maior, tá? Nós temos um no campus, lá, quando eu vou mostrar para vocês na aula prática. Foi mais ou menos na época, em torno de 750 mil reais. Hoje, com o dólar do jeito que está, deve estar 1,5 milhão, tá? Mas vocês vão ver esse microscópio. Como é que ele funciona? Basicamente, ele é um microscópio óptico igual a outro qualquer. Só que agora ele tem uma fonte de luz poderosa, tá? E logo aqui, então a fonte de luz emite todas as cores, emite uma luz branca, que é formado para o nosso olho de verde, azul e vermelho. Logo no começo eu tenho um filtro. Esse filtro daqui, olha, permite passar só um comprimento de onda. No caso, está deixando passar o azul, tá? Então essa luz azul vai e bate num espelho aqui. Esse espelho, espelho difusor de feixes, ele é também chamado de espelho dicróico, tá? Porque ele lida com duas cores de forma diferente, tá? Então o que ele faz, esse espelho? Ele reflete luz azul.
Então, quando a luz azul bate nesse espelho dicróico, ela desce. Ela passa pela objetiva e chega na nossa amostrinha aqui. Olha, a nossa amostra está aqui. Nossa amostra vai estar, então, colorida com esses fluoróforos. As moléculas que estiverem coloridas com esse fluoróforo vão absorver essa luz azul e vão absorver e vão emitir luz verde. Essa luz verde agora, ela vai subir e esse espelho dicróico, ele deixa passar a luz verde. Ele reflete azul, mas deixa passar o verde. Então o verde passa, tá? Pela objetiva, pela ocular e chega no nosso olho. Então no nosso olho só vai chegar luz verde. A azul não vai passar por esse espelho. Então nós vamos ver um fundo preto, porque não está chegando nenhuma outra luz, e eu vou ver apenas a estrutura que está marcada com fluoróforo. Por isso que sempre o fundo da imagem é preto, olha, preto. E eu só vejo o que está marcado com fluoróforo, o verdezinho, o azulzinho. Por isso que eu tenho altíssima definição nessa microscopia de fluorescência. Certo, gente? Quais são as aplicações de microscopias de fluorescência? Analisar, por exemplo, compostos naturalmente fluorescentes. Então, a gente pode ver aqui vitamina A, que em células que produzem bastante vitamina A, elas vão ficar vermelhinhas aqui no microscópio de fluorescência. Eu posso também marcar essas células, tá? E fazer quantificação, que é chamada de citoquímica. Eu posso também conjugar um fluoróforo ou um fluorocromo com um anticorpo, como eu falei, que é chamado de imuno, por causa do anticorpo, fluorescência. Tá? E agora marcar estruturas diferentes dessa célula. Ver aqui o DNA, as tubulinas em verde, a actina em vermelho, e estudar a biologia dessa célula. Ou então eu posso marcar, por exemplo, moléculas de DNA ou RNA e fazer uma hibridização in situ, chamado de FISH, tá? Que é chamado, tá? Hibridização in situ. Então, fluorescência de hibridização in situ. Por exemplo, analisar aqui um ovo de drosófila, daquela mosquinha da fruta. Isso aqui é um ovo de drosófila. E a gente consegue ver a localização de diferentes tipos de RNA aqui, olha. O RNA amarelinho, roxinho, verdinho, vermelhinho, como eles se organizam dentro dessa célula, desse ovo. Tá? Então, a microscopia de fluorescência nos permite fazer todos esses tipos de análise. Vamos para o último tipo de microscopia óptica, que é a microscopia confocal. Essa microscopia confocal, ela também usa fluorescência, tá? Mas ela usa uma técnica a mais. Então, qual que é a aplicação da microscopia confocal? Todas as possibilidades da microscopia de fluorescência convencional, a gente consegue fazer no microscópio confocal. Só que uma coisa que é muito particular do confocal é que eu consigo fazer uma reconstrução tridimensional de um organismo ou de uma célula. Então, por exemplo, eu consigo ver, pegar uma célula que é gordinha ou um organismo que é espesso e eu vou analisando camada por camada disso. E depois eu reconstruo isso no computador, uma estrutura tridimensional. Então, olhem só, essas três figuras aqui, olha, são camadas desse esporo, marcados por fluorescência. Se eu junto essas três imagens aqui, eu tenho essa imagem daqui, que é a imagem reconstruída. Então, eu gero uma imagem tridimensional. Se eu pego essas três imagens e coloco ela uma em cima da outra, eu gero uma imagem tridimensional. No computador, eu consigo explorar essa imagem, olhar dentro dela, sair de dentro dela, tá? E, além disso, eu consigo ter uma maior definição. Então, a definição é muito maior no contraste de fase. Comparem aqui uma foto de microscopia normal e confocal. Desculpa, na maior definição na confocal, tá?
Olha aqui uma microscopia normal e uma confocal. Olha a definição que eu tenho. Então, eu tenho uma maior definição na confocal. Tá? Então, permite eu estudar estruturas subcelulares usando a microscopia confocal. Ela permite, o principal dela, ela permite então uma maior resolução. Olha como eu não consigo ver aqui na fluorescência normal o citoesqueleto, e eu consigo ver aqui na contraste de fase muito bem. Então, na contraste de fase, o que a gente consegue analisar? Diferentes planos focais. Tá? É como se estivesse fazendo corte na amostra. Então, eu analiso cada um desses planos focais, reconstruo isso no computador e faço uma estrutura 3D tridimensional. Tá? Então, a principal função dele é fazer análise da estrutura tridimensional de amostras marcadas com fluoróforos, com fluorocromo. Tá? Então, olha como eu consigo ver aqui, por exemplo, essas estruturas tubulares passando hemácias aqui, hemoglobinas aqui, hemácias mesmo aqui dentro dos vasos sanguíneos. Tá? Consigo ver um neurônio com as suas espinhas dendríticas aqui muito bem definidas. Tá? Então, esse aqui é um neurônio, um axônio com as espinhas dendríticas. Eu tenho uma resolução e uma definição muito maior usando a microscopia confocal. Como que ela funciona? Então, basicamente, ele é um microscópio maior ainda que o de fluorescência. Vão notando que eles vão ficando mais complexos. Tá? Agora, como fonte, eu tenho um laser, tá? Que é uma luz muito mais concentrada e de uma cor só. Tá? Então, não precisa daquele filtro anterior, porque ela já é de uma cor só. Tem laser vermelho, laser verde ou laser azul. Tá? E o que eu tenho aqui também? O espelho dicróico, como eu falei para vocês. Tá? E agora eu vou ter dois orifícios, duas plaquinhas, que são chamados de orifícios confocais. Esses orifícios que vão gerar a confocalidade. O que é confocalidade? Ele vai gerar dois focos. Por isso que é são dois focos diferentes. Primeiro, esse pontinho pequenininho só vai deixar passar a luz, esse laser, que vai bater no espelho dicróico, vai passar pela objetiva, e essa luz azul, ela só vai se focar em um ponto. Então, se eu tenho uma célula aqui inteira, ele só foca nesse ponto aqui da célula. Tá? Então, é bem pontual. Esse foco, esse orifício daqui de focalidade, ele faz com que a luz só bata, só focalize em um ponto da amostra. Então, só nesse ponto que eu vou ter excitação dos fluoróforos, que vão absorver a luz azul e vão emitir a luz verde. Então, agora, essa luz verde, ela vai ser emitida, olha, aqui desse ponto, tá? Ela vai, então, em verde agora, essa luz verde atravessa o filtro confocal e vai chegar, vai passar por outro orifício de focalidade. Então, só a luz que está focada nesse ponto que vai atravessar esse pontinho daqui, essa fresta, e vai chegar no detector, que agora tem um CCD ali que capta essa luz. Tá? Então, só essa luz que foi excitada que vai chegar lá. Os pontos que foram fora desse ponto focal aqui não vão estar em foco com esse pontinho daqui de confocalidade. Então, elas vão chegar com pouquíssima intensidade no detector. Isso gera, então, um alto contraste para eu analisar somente esse pontinho aqui. Então, o que o microscópio confocal faz? Ele analisa um ponto de uma superfície. Tá? Um ponto por vez de uma célula, por exemplo. E o que ele faz, então? Ele vai mexendo o laserzinho aqui, então, ele vai mudando, na verdade é o espelho dicróico, ele vai mudando de posição, tá? Fazendo com que o laser varra a imagem. Então, ele varre uma linha, depois ele desce, varre outra linha, vai para baixo, varre outra linha, vai para baixo, varre outra linha, vai para baixo, varre outra linha. Então, ele tem que varrer
uma imagem inteira. Demora mais ou menos 1 minuto para eu capturar um plano focal. Depois que ele varre essa imagem inteira, ele gera uma imagem no computador. Depois que ele fez isso, ele sobe ou desce a amostra. Então ele desce a amostra. E agora ele vai varrer de novo essa amostra para gerar um outro plano focal. Aí ele desce de novo, varre de novo a amostra inteira para gerar um outro plano focal. Então ele vai gerar várias imagens que depois ele consegue sobrepor no computador para fazer uma imagem tridimensional. Ele se chama confocal porque ele tem esses dois orifícios de focalidade, que vão gerar dois focos, tá? Para gerar imagem. Por último, agora, a aplicação do microscópio confocal são as mesmas do de fluorescência, só que ele consegue gerar imagens 3D e tem uma definição muito maior. Certo, gente? Acabando a microscopia óptica, nós passamos então para a microscopia eletrônica. Agora ele vai usar o elétron ao invés do fóton, tá? Como detector. Vamos ver dois tipos de microscopia eletrônica, o de transmissão, que é o mais antigo, e o de varredura, que é o mais novo. Tá? Então, microscopia eletrônica de transmissão, para os íntimos é o MET, microscópio eletrônico de transmissão, é essa estrutura daqui, olha, é uma mesa, ele tem aqui um tubo de vácuo, tá? Que geralmente é maior do que o de varredura, que é menorzinho, tá? E aqui é o microscópio eletrônico de varredura, ou MEV para os íntimos. Todos eles têm que ser acoplados com o computador. Esse microscópio foi possível a partir do advento, da descoberta, na verdade, que os elétrons tinham um comportamento ondulatório semelhante aos fótons de luz. Tá? Então, qual que é a grande vantagem dele? Nós vimos que o limite do microscópio óptico é de 200 nanômetros, tá? de tamanho, né? De distância entre os dois pontos. Já o microscópio eletrônico, a resolução teórica dele, entre dois pontos, é de 10 mil vezes maior do que o óptico. Tá? A real em biologia, é de 200 vezes. Então, para materiais biológicos, tá? Essa resolução é de 200 vezes maior. Mas o teórico em material, por exemplo, em placas, em dentes, a gente pode usar uma energia, uma voltagem muito maior. Ou seja, reduzir cada vez mais o comprimento de onda desse elétron. Tá? Então, gerando uma resolução muito maior. Então, a grande vantagem dele é, enquanto a luz visível, o comprimento de onda é grande, gerando essa resolução máxima, o comprimento de onda do elétron é muito pequena, tá? Gerando uma resolução muito maior do que a que a gente consegue, por exemplo, na microscopia óptica. A estrutura do microscópio eletrônico de transmissão é muito similar ao microscópio óptico. Tá? O microscópio óptico tem uma fonte de luz que passa por um condensador, que é uma lente, passa pela amostra, depois vai passar pela objetiva, pelo ocular e chega no nosso olho, que é o captador de imagem, quem vai ver a imagem. O eletrônico é igual, só que ao invés da fonte de luz ser de fótons, eu tenho um canhão de elétrons. Tá? Esse canhão de elétrons então vai gerar um feixe de elétron. Esse feixe de elétron ele tem que ser condensado na amostra. Ao invés de eu usar lentes de vidro, eu uso ímãs. Tá? Eu uso ímã, porque o elétron tem carga negativa. Se eu uso o ímã, eu consigo fazer com que essas ondas se contraiam, se aproximem, se dilatem, e eu consigo focalizar esse feixe de elétron na nossa amostra. Esses elétrons, então, atravessam a nossa amostra vai absorver alguns elétrons e outros não. Depois, esses elétrons vão passar por um outro ímã que vai servir como objetiva, um outro ímã que vai servir como ocular, que vão projetar
esses elétrons em uma tela visualizadora, que é uma tela que vai ser impressionada pelos elétrons e vai gerar uma imagem no computador. Tá? Então, basicamente, a gente vai usar também lentes, mas que vão ser de ímãs, para controlar esse feixe de elétron. Só que os elétrons não se propagam bem no ar. Tá? Então, você não vê elétrons saindo voando da tomada. Então, toda essa estrutura daqui tem que estar no vácuo. Vácuo. Completo. Tá? Então, por isso que nós vemos aqui no microscópio esses tubos aqui, olha. Por aqui entram os feixes de elétron e aqui estão os ímãs. E aí a nossa amostra está aqui, olha. Tá? Então, todo esse tubo daqui está em vácuo. Tá? Em um vácuo completo. Tem bombas de ar aqui atrás que tiram o ar desse tubo. E aqui é a mesma coisa. Tem bombas aqui atrás que tiram o ar desse tubo. Tá? Então, olha só, enquanto numa microscopia óptica muito boa, excelente, eu consigo ver essa resolução usando corantes, então aqui eu tenho o nucleolo, o núcleo, a mitocôndria, mas vocês vejam que é uma imagem borrada. Eu vejo sombras, olha, isso aqui tudo é uma sombra para mim, isso aqui tudo é uma sombra para mim. Tá? Na microscopia eletrônica não, eu consigo ver pontinhos. Tá? Esses pontinhos dizem que a microscopia eletrônica tem maior resolução. Eu consigo resolver esses pontinhos. Então, olha só. Eu consigo olhar para uma célula e ver as diferentes organelas dela. Olha, as mitocôndrias aqui, a membrana nuclear muito bem definida, o nucleolo bem definido. Certo? Eu consigo ver estruturas muito bem definidas nessa célula. Os peroxissomos, aqui, esse aqui é um peroxissomo. Isso aqui provavelmente é um outro peroxissomo mais cheinho, tá? Então, nós conseguimos ver estruturas mais definidas usando microscopia eletrônica. E muito menores. Então, por exemplo, aqui nós conseguimos ver um vírus. Tá? Esse aqui é o bacteriófago. É um vírus que infecta a bactéria. Nós conseguimos ver ele perfeitamente. Então, aqui dentro é o capsídeo dele, olha. O DNA é esse daqui pretinho. Isso aqui é como se fosse uma seringa, tá? Isso aqui são perninhas, olha. Perninhas dele. O que esse vírus faz? Ele, com essas perninhas, ele abraça a bactéria e ele injeta esse DNA para dentro da bactéria. Isso aqui é uma bactéria. Tecido muscular, nós conseguimos ver aqui os sarcômeros desse tecido muscular. Nós conseguimos ver os cílios, tá? Os microtúbulos formando cílios. Nós conseguimos ver coisas muito pequenas e com alta definição, usando microscopia eletrônica. Nós também conseguimos fazer marcações de proteínas ou de estruturas específicas, usando microscopia eletrônica de transmissão, igual a gente faz na de fluorescência. Mas ao invés de usar um fluoróforo, a gente pega um anticorpo contra uma determinada proteína e liga ele a uma molécula de ouro, tá? Um metal, uma bolinha de ouro. Então agora a gente consegue ver que esses pontinhos pretos aqui são onde estão as minhas proteínas marcadas, olha, bolinhas pretas aqui. Então eu consigo marcar agora com ouro, com metais, essa minha célula. Por que eu tenho que usar metais? Porque a célula, a membrana a celular ou as proteínas não são capazes de fazer com que o elétron, com altíssima energia, mude de direção ou de absorver esse elétron. Então, a célula por si só não gera um contraste para que nossos olhos ou que a tela do computador veja. Nós sempre vamos precisar corar essa célula, fazer coloração. E a coloração, que é o suficiente para fazer com que o elétron desvie de direção ou seja absorvido, ela tem que ser com um metal, porque só o metal consegue absorver esse elétron. Então, todas as amostras para entrarem no microscópio de transmissão, elas têm que ser mortas e fixadas. Eu tenho que desidratar elas, incluir ela em resina, cortar e fazer uma coloração. Essa coloração é feita com metais pesados. Geralmente a gente usa o ósmio. Ósmio, tá?
não, é ósmio, para fazer essa coloração da membrana ou das proteínas. Então, qual que é a desvantagem na microscopia eletrônica de transmissão? As células sempre têm que estar mortas. Eu tenho que fazer cortes ultra finos que aguentem o vácuo. Tá? Como é que isso é feito? Eu pego o tecido, eu fixo ela em uma resina que é super dura, tá? Depois eu corto isso usando um micrótomo. Então gera cortezinhos bem fininhos aqui, que são colocados em cima de uma placa, tá, de metal, essa placa de metal aqui com as amostras, e depois eu coro essas amostras com ósmio, tá? Porque aí o ósmio, o elétron bate no ósmio e se desvia. Então a lipídios e proteínas absorvem esse ósmio. Então elas vão ficar pretinhas para a gente, porque quando o elétron bate nele, ele vai ser absorvido. Quando não tem nada biológico ali que absorveu o ósmio, o elétron passa direto e gera uma imagem branca. Última microscopia, que é a microscopia eletrônica de varredura, MEV para os íntimos. Então, essa microscopia, ela revela a topografia ou a superfície das estruturas que a gente vai analisar. Então, ela gera uma imagem tridimensional. Então, a gente pode analisar vermes, insetos, células para ver a estrutura tridimensional de uma célula, embriões. A gente pode ver implantes para odonto, tá? A gente pode ver dentes. Então, para odonto é muito útil também para ver material odontológico, tá? Então, é um microscópio menor, aqui está o canhão de elétron dele no vácuo, tá? E aqui sempre acoplado a um computador. A gente tem um desse lá no campus, que eu vou mostrar para vocês na próxima aula. Como é que ele funciona? Novamente, ele tem um canhão de elétrons aqui em cima, tem um condensador aqui, uma lente condensadora aqui, e aqui eu vou ter um eletroímã chamado defletor de feixe. Esse eletroímã, o que ele faz? Ele puxa o feixe para um lado ou para o outro, tá? Então ele desloca o feixe para um lado ou para o outro. Aqui eu vou ter a objetiva e aqui a minha amostra. E ao invés desse feixe de elétron atravessar a amostra, como no de transmissão por quê? Porque esse elétron atravessa a amostra e é transmitido aqui para baixo, tá? Esse é o microscópio de transmissão. O de varredura, o elétron, ele não atravessa a amostra, ele bate na amostra e ele é refletido para o lado, olha. Então, o que eu capto são os feixes que foram refletidos. Então, tem uma amostra aqui, a luz bate na minha mão e é refletida para o outro lado. E é por isso que vocês estão conseguindo ver a minha mão. A luz está vindo da lâmpada, bate na minha mão e reflete para a câmera. Vocês estão vendo luz refletida, tá? De varredura vê luz refletida. O de transmissão, ele vê luz que atravessa, transmite através, igual essa luz da lanterninha que atravessa o meu dedo, tá? Então, esse elétron, ele bate na amostra e é refletido onde chega num detector, que vai gerar uma imagem na tela. Só que o que acontece? Esse laser, esse elétron, ele vai varrer a amostra, igual o confocal. Então, se eu tenho uma amostra aqui, olha, bidimensional, tá? O que acontece? Esse elétron, ele vai ser refletido ou defletido por esse deflector para varrer a amostra. Então, ele vai aqui, varre para cá, ele varre para cá, ele varre assim. Então, ele varre a amostra inteira. Por isso que ele é chamado de microscopia de varredura. Depois, o computador reconstrói essa imagem aqui completa. E o que ele permite fazer? Então, a amostra que nós vamos analisar, ela vai ser uma amostra tridimensional. Então, por exemplo, minha mão, o feixe de elétron ele vai varrer a minha mão inteira e ele vai conseguir mandar essa imagem para o computador e depois eu vou reconstruir a imagem da minha mão tridimensional no computador. Só que ele consegue fazer isso com coisas bem pequenininhas. Então, novamente, a amostra tem que ser fixada, desidratada, seca, tá?
E aí eu vou fazer uma evaporação na superfície dessa amostra com ouro, por exemplo. Então eu pego essa estrutura biológica e pulverizo o ouro nela, tá? Porque esse ouro pulverizado, então, vai fazer com que o feixe do elétron bata no ouro e seja refletido. Se não tivesse esse ouro, ele ia atravessar direto essa amostra, tá? Então, como é que eu faço? Eu tenho uma amostra biológica aqui. Primeiro, eu faço um feixe de carbono lateral. Ele vem lateral aqui. Então, olha, essa região daqui da amostra ele vai ganhar uma camada espessa de carbono e essa daqui não vai ganhar nada de carbono. Então, isso gera um relevo, uma sombra de carbono, tá? Depois eu cubro isso com ouro evaporado. Então, o ouro vai cobrir toda essa amostra, tá? Depois eu dissolvo essa amostra biológica embaixo e sobra só aquela estruturinha de ouro ali por cima. E agora eu vou detectar isso aqui no microscópio, usando a varredura de elétrons. E olha que eu consigo ver. Isso aqui é uma formiga vista tridimensionalmente no microscópio de varredura, um esporo de planta, uma cabeça de planta. Tá? Eu consigo ver pedaços de dentes, implantes, tá? Dentários, pedaços por exemplo, pinos rachados. Eu consigo fazer células tridimensionalmente, tá? Eu vou agora mostrar para você. Então acabou a aula de microscopia eletrônica de varredura e de microscopia em geral. Certo, gente? Dúvidas quanto a isso? Nós temos muito material no site que eu vou mostrar agora para vocês. As dúvidas dessa aula vão ser tiradas na próxima aula, na aula síncrona, tá? Então vamos ver o site agora, que vocês vão ter que estudar também em casa por conta própria, tá? Então, primeiramente, como é que vai ser a avaliação de microscopia? Tudo que eu falei nessa aula, tudo que está no site, que eu vou mostrar para vocês, que tem um quiz no site, que vocês têm que fazer repetidamente esse quiz, para vocês aprenderem a identificar imagens vindas de microscopias diferentes, tá? Existe um manualzinho de uso de microscópio óptico lá também. Isso tudo vai cair no teste de microscopia, tá? Então vamos lá para o site para mostrar para vocês qual o material que tem lá. Então olhem só, esse é o site que vocês já sabem o link, né? E aqui embaixo, olha, nós temos o tópico microscopia. Então, quando vocês forem em microscopia, vocês vão ter lá o primeiro tópico é Introdução em Microscopia. E aqui nós vamos ter alguns textos simples, olha, de microscopias ópticas, por exemplo, tá? Quais são os tipos de microscopias ópticas? Então temos campo claro. Se a gente clicar aqui, olha, a gente vai para um texto falando de microscopias de campo claro, ou fotos de microscopias de campo claro. Então aqui vocês vão ver como são feitas as microscopias, tá? As diferenças, conseguir identificar que tipo de microscopia vocês estão olhando. No mini-teste, no teste que vocês vão fazer, vai ter exatamente isso. Que tipo de microscopia é essa? Confocal, ou então de fluorescência, ou então de campo claro, ou de contraste de fase. Tá? Então, olhem para essas microscopias, que vocês vão saber identificar. Tá? Então, tem todos os tipos de microscopias aqui. Então, se a gente for em de fluorescência, por exemplo, nós vamos ver exemplos de microscopias de fluorescência. Tá? Vários exemplos diferentes. Tá? Aulas. Em aulas, ali vão ter todos os slides da aula. Tá? Tudo que eu falei agora para vocês vão estar ali. Isso para todo o material, toda a ementa. Tá? Quiz. Então, o que tem nesse quiz? No quiz, gente, vocês vão testar o conhecimento de vocês. Tem as instruções aqui. E quando vocês clicarem aqui, olha, vamos começar. Ótimo. Então, vamos lá. O que esse quiz faz? Ele gera, então, para vocês perguntas. Depois de vocês terem estudado lá naqueles questionários que eu mostrei para vocês, naquelas fotos que eu mostrei para vocês, vocês vão responder aqui qual tipo de microscopia vocês estão vendo. Tá?
Ah, tem vários tipos diferentes. Vocês vão estudar primeiro para depois fazer o quiz, tá? E façam várias vezes. Cada vez que vocês gerarem o quiz, ele vai te gerar perguntas diferentes. Acabou de fazer o quiz, vocês vão botar corrigir. E aí eles vão te dar se você estava certo ou estava errado. Todas as perguntas do quiz, tá? Depois, fiz uma vez o quiz, quero fazer de novo. Um novo questionário. E ele vai te permitir fazer isso várias vezes. Tá? Então esse quiz vai permitir que vocês treinem para o teste que a gente vai ter daqui a pouco. Tá bom, gente? Então vamos voltar lá para o site. Deixa eu tentar voltar aqui para o site. Tá. Então vamos lá. Por último, então depois de vocês terem lido o material do site, visto os tipos de microscopia aqui, ter estudado os tipos diferentes de fotografias ou de imagens que eles deram, eu quero que vocês estudem para a próxima aula prática esse manual prático de microscopia. Tá? Esse manual ele é um PDF que vai explicar para vocês como que você vai usar um microscópio óptico. Tá? Então, nós temos toda a base aqui de microscópio óptico. A próxima aula, que vai ser a aula teórica, vai ser toda baseada nesse microscópio óptico. Então, vocês vão ter que saber as partes desse microscópio: ocular, canhão, revólver, tambor, objetivas, platina, condensador, fonte de luz e aqui os parafusos de macro e micrômetro, tá? Macro ou micrômetro. Estudem esse manual, porque na próxima aula nós vamos ter a prática disso. Então eu só vou mostrar para vocês na prática o que vocês vão ter que fazer, tá? Então esse manual descreve ponto a ponto cada parte do microscópio, tá? Foi feito pela gente também, tá bom? Então na parte prática a gente só vai seguir o que esse manual diz, tá? Então tem aqui depois um passo a passo de como usar o microscópio, a precaução, tá? Então leiam o manual, foi feito pelos alunos de monitoria, tá? A Sofia e o Guilherme Maia. Sofia Valadão e o Guilherme Maia. Tá bom? Então, gente, essa era a aula de hoje, tá? Queria agradecer a paciência de vocês. Na próxima aula, então, nós vamos ver a prática. Eu vou mostrar para vocês alguns tipos de microscópios que existem no campus, tá? E qualquer dúvida a gente vai tirar também na próxima aula síncrona do curso, tá bom? Um beijo para vocês, tudo de bom, boa semana.